3. Ok. Começou? Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Então tá, galera. Meu nome é Lucas. Eu tenho 24 anos. Estudo na UFSPA. Estou no 4º ano da psicologia. E hoje vou apresentar para vocês, enfim, não é um artigo, é um capítulo de livro sobre ativação comportamental. Esse capítulo ele faz parte de um livro que se chama Manual Clínico dos Transtornos Psicológicos. Ele é bem interessante esse livro porque tipo ele organiza por tipo, a cada problema ele traz um tipo de intervenção diferente, assim, tipo, e de diversas abordagens. Então tem a Marcha falando sobre DBT para borderline, tem outros figurões falando sobre outros métodos, enfim, para outros problemas. E eles colocaram esse pessoal, que é o pessoal que está encabeçando a ativação comportamental contemporânea, para escrever sobre a ativação comportamental para depressão, né? Então, esse é o capítulo 9 do livro. O livro começa, então, falando um pouco sobre... O livro não, o capítulo, né? Falando um pouco sobre o modelo conceitual de depressão. Deixa eu abrir o meu gato entrar aqui, que ele tá cabeceando a porta. Cara chato. Daqui a pouco ele vai querer sair. Mas, então... O gato só quer a porta aberta, basicamente. Exatamente. Ele quer se movimentar livremente pelo quarto. Ele quer ter o poder sobre-humano, isso sim. Tá controlando... Flexibilidade comportamental. Tá controlando legal meu comportamento aqui. Mas... Então, o modelo conceitual, então, o primeiro modelo conceitual que comportamental, pelo menos que eles citam no livro, que apareceu sobre a depressão, é do Ferster, né? Que é aquele mesmo que já publicou com o Skinner lá em 40 e não sei quantos, né? Enfim, ele é um dos primeiros analistas do comportamento. E lá em 73 ele publica um artigo, esse artigo aqui, que se chama Uma Análise Funcional de Depressão. E ele vai traçar algumas das contribuições da análise do comportamento para o entendimento do fenômeno da depressão, né? Ele é esse tiozinho aqui da foto. E aí ele vai dizer que a depressão ela surge em uma história de aprendizagem que os comportamentos do indivíduo não resultam em gratificação do ambiente ou são reforçados porque lhe permite escapar de condições aversivas. Então, essas são duas condições que seriam essenciais para o desenvolvimento de um quadro depressivo, né? Então, as consequências disso seriam que o indivíduo ele se voltaria cada vez mais para dentro de si mesmo, né? Já que o ambiente não está fornecendo gratificação, uma história de gratificação. Então, ele teria uma menor sensibilidade aos estímulos externos, já que, enfim, não é saliente, né, no ambiente dele isso. Outra coisa que aconteceria seria que teria um estreitamento do repertório dele, né? Porque, enfim, se ele não está recebendo reforçamento, então não tem como se fortalecer ou aumentar o repertório dele. Deixa eu só... E uma terceira consequência disso seria que isso geraria um tipo de preocupação excessiva, né, por parte desse organismo que se comporta, porque, enfim, ele tá rodeado também por contingências de reforço negativo, né? Então ele precisa ser muito hábil em perceber estímulos aversivos para poder fugir ou esquivar, né? Então o modelo do Ferster ele influenciou o surgimento tanto de outros modelos conceituais
comportamentais para depressão, como no ano seguinte do Levinson, que é outro cara importante na área, quanto também das intervenções que vieram depois, né, então, para o tratamento da depressão. Então, lá na década de... no ano de 79, o Beck ele lança o modelo dele, né, de terapia cognitiva, em que ele acrescenta algumas dessas ideias para, enfim, já integrando, né, o que a gente chamaria de TCC, né. Muitas vezes se chama de TCC esse modelo de terapia porque ela supostamente juntaria, né, elementos da terapia, da teoria cognitiva e da teoria comportamental. Eu tô ouvindo um ruído bem forte, não sei de onde que é. Pode ser da Protase aqui. Deixa eu botar um... Foi. Interessante isso que tu falou, Lucas, do negócio do Beck. Eu não lembro de ter visto isso no artigo, então posso estar viajando aqui. Mas sempre, quase toda terapia cognitiva tem um módulo de ativação comportamental, né? Talvez não se chame de ativação comportamental, mas é o modelo de aumentar a flexibilidade ao contexto. É interessante colocar essa linha do tempo pra gente entender, tipo, o tal Beck pegou a galera, behaviorismo radical. Sim, ele pegou daí, só que ao mesmo tempo ele é um dos precursores, né, disso. Porque, enfim, o Ferster, quando ele fez o modelo, ele era um cientista, ele era tipo um teórico, né, então ele eu não sei, né, mas eu acho que ele não é um terapeuta, né, então o Beck, junto com o Levinson, foram as primeiras pessoas que usaram esse conhecimento para um tipo de intervenção, né. Legal. Aqui é o artigo dele. Então, o modelo conceitual do Ferster, ele e as intervenções enfim, de ativação parecem ter reverberado e encontrado respaldo em outros modelos psicoterapêuticos que vieram nos anos seguintes, né? Então, isso se fala no artigo também, né? Que, por exemplo, a DBT e a ACT, ela tem alguns elementos de ativação, né? Bem óbvios, assim. Então, a própria parte de comprometimento, né, da ACT, né? A questão dos valores da ação comprometida é bem nessa vibe, assim. E também a DBT tem uns elementos também, como, por exemplo, a ação oposta, né? E outras... a marcha até inclui lá no manual lá um negócio que se fala bastante, até que o Levinson veio com essa ideia das atividades prazerosas, né? Tem uma lista lá no manual, não sei se vocês já viram, que é tipo 50 atividades costumeiramente prazerosas para adultos, alguma coisa assim. E aí, isso nos anos 90, isso já era bastante forte, assim. Daí a gente chega na ativação comportamental contemporânea, né? Então, até a década de 90, as estratégias de ativação comportamental, elas estavam inseridas muito fortemente na terapia cognitiva, né? Muito embora intervenções comportamentais já tivessem puramente comportamentais, e aqui eu acho que a gente tem que ter um cuidado quando se fala puramente comportamentais, porque puramente comportamentais não quer dizer que não trabalha com, sei lá, pensamentos, sentimentos, emoções, né? Cognições. Porque muita gente tem essa ideia, assim. Porque comportamental trabalha com comportamento. Mas para dizer assim que não era só os cognitivistas que estavam usando a ativação comportamental até os anos 90, né? Existiam outras iniciativas, né? Mas até os anos 90 era muito dominado pela terapia cognitiva, né? Em conjunto com a terapia cognitiva. Era um pacote em que existiam esses dois modelos. Aí, em 1999, o Jacobson e colegas eles fizeram um experimento com adultos, né? O N era 150, em que eles meio que dividiram assim o pacote da
da terapia cognitiva, assim, eles separaram, pegaram, num grupo eles pegaram todos, aplicaram todo o protocolo, assim, tipo, com a parte cognitiva, que era de trabalhar com pensamentos automáticos. Daí, em outro grupo, eles pegaram só trabalhando para os pensamentos automáticos. E num terceiro grupo, eles pegaram só ativação comportamental. E aí eles queriam descobrir se tu precisava de todo o pacote para poder prever os resultados, né, da terapia. E aí os resultados foi que tanto o componente da ativação comportamental quanto o componente do trabalho dos pensamentos automáticos, ele predizia tão bem os resultados quanto o pacote completo, né? Então não havia diferença, assim. Esse foi o resultado desse primeiro estudo do Jacobson em 99. Daí esse aqui é o... Olha, eu não tinha visto que a Kelly Corn estava nesse estudo. O áudio tá bom? Tá legal. Tá. Eu acho muito interessante isso, né? Porque, tipo assim, o modelo cognitivo, ele surge, né, para dar, assim, argumentando, né? E acho que deveria ter alguma base de verdade, dar conta do que a terapia comportamental americana estaria limitada, assim, né? Mas aí quando tu faz uma intervenção, que daí tu usa só componentes, assim, comportamentais, ela tem a mesma eficácia, né? Que Uhum. tu usa elementos cognitivos. E aí, isso parece história, né? Mas aí eu fico pensando, vai ver que a terapia comportamental que estavam oferecendo, assim, de modo geral, mais voltada para desenvolvimento atípico, etc., né? Tivesse tendo alguma limitação clínica, mas não a teoria comportamental em si, né? Mas talvez a Uhum. forma como estavam aplicando, assim, talvez. Sim, sim. Lá nos Estados Unidos, as pessoas, os analistas do comportamento, eles são muito voltados para intervenções no espectro autista, né? Tipo, até um tempo atrás, assim, era muito difícil, acho que ver um psicólogo que trabalhasse, um psicólogo clínico, né? Que trabalhasse, enfim, com análise do comportamento puramente, assim. Agora que está começando a surgir, assim, com essa onda da ACT e tudo mais. Mas era muito difícil. A gente falou na semana que a gente discutiu aquele artigo, porque ainda não estamos trabalhando para salvar o mundo, né? E até hoje, né? O artigo é do ano passado, ou atrasado. Até hoje, tipo, institucionalmente, os analistas do comportamento trabalham só com desenvolvimento atípico. Tipo, para ser certificado pelo Conselho de Analistas do Comportamento, lá tu só precisa saber o básico de ABA, né? Não precisa trabalhar com análise clínica. Uhum. É, Tanto é que a primeira onda, o que eles chamam de primeira onda, é aquelas intervenções que se fazia tipo, em instituições psiquiátricas, aquele negócio de reforçamento diferencial, assim, né? Tipo, não existia uma primeira onda de psicologia clínica, assim, né? No consultório, assim, né? se tu pensar cronologicamente, ativação comportamental, ela tá na segunda, né, onda. É. Mas ela usa os mesmos conceitos da primeira, então, tipo, Uhum. Essa definição é uma merda. a definição é uma merda, muito bem resumido. Eu acho que a diferença é que na primeira onda o terapeuta ele é contingente, né? Tipo, ele tem que trabalhar enquanto o cliente está ali naquele momento. Então ele arranja as contingências, enfim, para promover repertórios ali da pessoa que tem, enfim, desenvolvimento autípico ao vivo, digamos assim, né? E na ativação comportamental, como tu está trabalhando com adultos ou adolescentes e pessoas com desenvolvimento típico, tu vai dar temas de casa, coisas assim, né? Sim. Porque daí já são pessoas verbais capazes de generalizar aquilo, né? Isso. Depois ele vai dizer ali que, enfim, eles vão dizer, né, que a principal parte da terapia de ativação comportamental ela ocorre fora da sessão. Né?
Tanto é que tu vai passar, tipo, cerca de 70% da sessão discutindo sobre a tarefa da sessão anterior e planejando a tarefa da próxima sessão. Quer dizer, da próxima semana, né? Gente, eu acho isso muito bizarro. Quando eu faço ativação comportamental, eu saio da sessão pensando, tipo, eu só fiquei falando da semana da pessoa. Tipo, e aí, cadê o resto? Cadê a ACT? Vamos Pois falar é. sobre cadê as regras da. Mas é interessante a gente ter essa distinção, né? É bem ao vivo fora da sessão. Exatamente. Quem participa desse artigo também é o Dobson, né? Depois ele vai. Eu vou citar agora outro artigo, que ele é um figurão da psicologia cognitiva, né? Da terapia cognitiva. E eles participam desses experimentos que botam. Que dão pau na cognitiva, tipo, dizendo, a cognitiva não é mais efetiva do que a ativação comportamental, mas o nome deles tá lá, tá ligado? Eu tenho uma dúvida, assim, né? Tipo, porque o que o pessoal da cognitiva argumenta é que a parte cognitiva, né, de pensamentos e crenças e tal, é importante para que o paciente tenha aderência e queira fazer o tratamento, né? E de que isso daí aumentaria a adesão, né? Daí uma vez eu estava conversando com ele, disso com o Gibson, e ele falou, me mostra a evidência, né? E aí eu fiquei, realmente, a evidência mostra que a ativação funcionou igual. Mas aí eu fico pensando como é que será, né, na prática, porque às vezes acontece isso, assim, de que às vezes para o cliente se engajar até lá é um processo, assim, né? E aí, claro, quem daí trabalha com modelo cognitivo vai usar o modelo cognitivo. Mas será que a gente também não acaba não usando alguns processos até lá, até chegar lá, relacionados a talvez a ACT ou FAP, dependendo do contexto de tu trabalhar, e até a pessoa então se engajar numa ativação comportamental? Não sei, o que vocês acham? Talvez o contrário. Eu lembrei do livro 1 da FAP, né? Que é tipo, use a terapia que já é validada, né, ativação comportamental, manejo de contingências, esse tipo de coisa. E aí, se não funcionar, você usa outra coisa. Sim, Mas o que aí, eu pensei é bem que não é que não vai funcionar, é tipo. Que talvez não vá funcionar no sentido da pessoa não aderir, né? Mas no sentido, assim, de da pessoa aderir ao tratamento, assim, dela aceitar fazer, sabe? Tipo, Tipo, dela. motivação pra fazer o tratamento. Assim. Nesse sentido, assim, eu acho. Que daí o pessoal da cognitiva vai argumentar que tu tem que trabalhar os pensamentos e crenças para ela entender o que que tem de errado, que não sei o que, e daí ela fazer, né? Pra parecer algo que faça sentido para ela, assim, né? não sei se tem evidência disso, né? Pode ser só, É, tipo, uma pessoa não tem tentando evidência. se Não tem segurar nas últimas coisinhas que ela tem. Pois é, mas eu acho interessante isso, Yasmin, porque eu acho que essa discussão entre tu começar fazendo BA e não tá na ACT, não tá na DBT, eu acho que entra muito na questão da sobreposição das terapias também, né? Que para tu chegar, por exemplo, o fato ali que ele fala no início ali de fazer para começar a terapia de ativação comportamental, tu fazer um bom rapport com o paciente, fazer as combinações iniciais. E isso acho que, tipo, entra na ACT, entra na DBT também, né? Eu acho que é meio isso que eu sinto, assim, né? Tipo, é um bom rapport, mas quando tu tá estabelecendo um bom rapport, tu já tá utilizando de algumas habilidades terapêuticas ou de alguma coisa que tu tem que ter uma fundamentação, né? E aí, não necessariamente tu vai trabalhar crenças, né? Mas aí talvez a gente já faça alguma coisa de descrição, de tato, né? Que seria análise funcional, assim, né? Intervenções básicas da pessoa descrever e tatear e discriminar e fazer alguns análises moleculares, né? E aí entrar com a ativação comportamental. Apesar de ser o tratamento que tu vai fazer, né? Que é o foco, assim, porque é o que tem maior base em evidência para aquele transtorno, mas tem uma coisinha um pouco antes que envolve esse próprio rapport, assim, né? Ele depois vai ter um outro artigo que eu vou falar agora em sequência, que ele fala que ele
a mesma coisa, porque a terapia, o pacote completo da terapia não é preditor de mais resultado, mas ele costuma ser muito bem aceito, assim, muito bem recebido. E outra coisa é que depois eu vou falar um pouco sobre as etapas da ativação comportamental, né? E pelo menos umas 2 sessões ela é usada exatamente para, digamos assim, digerir o modelo junto com o cliente, né? Então, tu vai falar para ele o que é análise funcional, não com esse nome, mas, enfim, tu vai apresentar bem para ele, assim, qual é o modelo de depressão da ativação comportamental também, como é que isso pode ajudar ele. Então, por uma intervenção que tem, assim, entre 12 e 24 sessões, tu gastar 2 sessões só com isso até que é bastante, né? Então, depois eu vou falar um pouco mais disso também. Uma relação que eu fiz, assim, com o que a Yasmin falou, é da questão da entrevista motivacional, né? Que talvez tenha uma questão a ver com isso, assim, da motivação e o engajamento no tratamento. E acho que a questão da ativação comportamental, a pessoa vê os benefícios no tratamento, né, do modelo que está sendo proposto, acaba sendo um motivador também, né, da pessoa ir engajando pelos resultados, né. Mas acho que talvez em algumas situações, eu acho que a ACT trabalha um pouco com isso no sentido da pessoa perceber que as estratégias que ela estava usando de resolução de alguns problemas não funcionam e talvez até envolver um processo que tem a ver até com desesperança, digamos assim, né, desses processos e abrir mão desses processos para outros, né, talvez seja como a ACT traduziu essa experiência de motivação. E aí talvez a questão de avaliar também a motivação pode ser interessante, assim. Foi o que eu pensei, assim. Você conversa com um pouco com o Giovanni falou, né? Quando a pessoa está com depressão, assim, a pessoa ela vai, a operação motivadora já está ali, né? Que é a pessoa que quer se livrar disso, né? Então, bom, ela vai chegar assim, o que tu, enfim, o que tu apresentar para ela, assim, e tipo tiver alguma esperança de que vai ajudar, né? A entrevista motivacional eu acho que é mais para quando as pessoas assim tipo não se ligam, né, do problema assim que aquilo está causando para elas, né? Geralmente é o uso de drogas ou a pessoa que está tipo, com obesidade, não sei, mas enfim. Okay. Mais tarde, então, lá em 2006, esse pessoal que escreveu esse capítulo de livro, e também é o pessoal que está encabeçando a ativação comportamental contemporânea, junto com o Jacobson, que é o cara que fez esse primeiro trabalho, eles fizeram um novo estudo, então, com mais gente, né, com 241. E aí eles, nesse artigo foi encontrado, eles fizeram bem parecido com o outro, na verdade. Tem outro gato tentando entrar agora. Foi. E o artigo ele é bem semelhante. Tem uma galera aí também, dá para ver, inclusive o Kohlenberg ali, né? Se eu não me engano, nessa época o Jacobson já tinha morrido, então eles fizeram uma homenagem para ele e tal. E aí só que dessa vez eles pegaram também, ao invés de dividir a terapia cognitiva, eles pegaram o pacote completo da terapia cognitiva, pegaram a ativação comportamental isoladamente e o medicamento antidepressivo, né? Que era a paroxetina. E aí eles fizeram esse ensaio clínico randomizado para ver, então, qual que era a mais efetiva, né? O que funcionava melhor. Então, o resultado, então, foi que... e aí eles estratificaram também por níveis de gravidade, então, qual que funcionava melhor para a gravidade, né? E aí os resultados foram... eu li esse artigo, não para essa apresentação, mas em outra ocasião, então eu me lembro um pouco, mas eu posso estar enganado, mas... conforme eles escrevem aqui no artigo,
a ativação comportamental e o medicamento antidepressivo, os dois foram superiores à terapia cognitiva para tratar a depressão. Em especial a depressão grave, a depressão maior grave, né? Então, e aí na comparação entre a paroxetina e a ativação comportamental, ela daria para se, apesar de ter resultados estatisticamente muito semelhantes, daria para se dizer que ela é superior porque, enfim, ela não tem efeitos colaterais, né, que nenhum medicamento teria, e também ela tem um follow-up muito interessante e também o custo-benefício dela e a adesão, elas são muito mais interessantes do que da medicação antidepressiva, né? Então esse artigo foi tipo um groundbreaking, assim, porque o outro tinha mostrado que enfim, a terapia cognitiva e a ativação comportamental eram semelhantes, né? Então tu poderia usar qualquer uma das duas, mas nesse aí se mostrou que para depressão grave usar a ativação comportamental era melhor do que usar a terapia cognitiva, né? Inclusive o pacote completo. Sim. Isso é bem legal, né? Porque daí o antidepressivo, apesar de ser uma medicação não tão pesada, mas tem alguns poréns, né? Relacionados às vezes até a própria libido, assim, que as pessoas não querem muito. Então, se tu não pode não dar um antidepressivo e ainda por cima, né? Aumentar, melhorar o humor da pessoa naturalmente, assim, com ativação comportamental. Isso é muito interessante, né? Uhum. Eu lembro da Janaína ter falado desse estudo 5 anos atrás, não mais. 7 anos atrás. E eu tô desde que eu assisti essa aula tentando encontrar esse artigo. A evidência diz que terapia comportamental e antidepressivo tem o mesmo efeito e é melhor que terapia cognitiva. Eu fiquei assim, meu Deus do céu. Por que eu tô estudando tudo isso, então? Por que eu não tô estudando só terapia comportamental? E aí eu comecei a estudar terapia comportamental. E eu pelo menos, né, falar por mim, na verdade, eu super me interessei em participar desse também, porque eu nunca parei para estudar ativação comportamental, né? A gente fica vendo todas as teorias superatuais que estão vindo e etc, né? Uma coisa assim que aparentemente é mais simples, mas que a gente muitas vezes não sabe muito. Até uns anos atrás, eu acho que 1 ou 2 anos atrás, assim, eu achava que a ativação comportamental era só, tipo, uma técnica, né? E não uma terapia toda, assim, toda uma intervenção que tu vai trabalhar com a pessoa. Assim. Uhum. Eu tô tentando voltar pro curso do Stephen Hayes, né? Mas tem uma hora que ele fala sobre o Exaflex e eu achei bem interessante quando ele fala das colunas, né? Uhum. Da abertura, a coluna do mindfulness e a coluna dos valores. E ele separa, tipo, sei lá, ele faz uma metáfora se fosse uma dobradiça. Né? Pode estar aqui ou tu pode estar mais para cá durante a terapia, né? E ele fala, tipo, esse aqui é um módulo de ativação comportamental, que é as duas colunas do meio da direita. Eu fiquei, tipo, é verdade. É, tipo, uma forma mais termos meio de falar sobre ativação comportamental. Uhum. Sim, ele total influenciado o trabalho da ACT por essa parte da ativação comportamental. Sim, aí se tu vai pensar em, tipo, desesperança criativa, que é fase 1 da ACT, né? Querendo ou não, é parte de entrevista motivacional, e querendo ou não, é parte de tatear os comportamentos que não estão funcionando. Uhum. Nada disfuncional do que não tá funcionando, né? Exato. É isso aí. Valeu, Stephen Hayes. Eu te amo. Então, essa ativação comportamental que a gente está falando, que foi usada nesses estudos e tudo mais, ela é muito baseada, então, ela é quase que uma redescoberta, então, do Fester e do Levinson, lá da década de 70. E aí eles colocam logo na entrada do artigo, do capítulo, essa frase, né, que é assim: ao mesmo tempo em que se reconhece que fatores genéticos, biológicos e... Deixa eu ver, tá na frente. E outros fatores digitais podem ter relação causal com a depressão,
A atual conceituação comportamental se concentra nos aspectos da vida de uma pessoa que podem tê-la desencadeado, a depressão, né? E formas específicas de responder a esse contexto que podem estar mantendo a depressão. Então, é uma abordagem que não ignora, né, os fatores genéticos, biológicos, mas que vai focar muito em como que o ambiente está instalando e mantendo a depressão, né? E aí, a premissa básica é que um dos motivos pelos quais as pessoas se deprimem é porque as mudanças nos contextos de suas vidas proporcionam baixos níveis de reforço e altos níveis de controle aversivo, né? Resultando em humor deprimido e afastamento de aspectos importantes da vida, né? E todos aqueles critérios que a gente vê no DSM que definem a depressão maior, né? Aí a intervenção ela vai se basear em aspectos da vida da pessoa que devem ser modificados, né? Então, como é que a rotina dela pode melhorar. E também de que maneiras o seu retraimento está contribuindo para a manutenção e aumentando a depressão, né? Então, mais essa parte de fuga esquiva, né? De situações. E aí uma série de estratégias de mudança devem ser desenvolvidas pelo terapeuta e pelo paciente com base em um exame cuidadoso de quais atividades têm papel de reforço e ajudarão a interromper as relações que sustentam a depressão. Então eles falam no artigo que o terapeuta ele tem muito esse papel de colaborativo, né, de ser muito meio que um coach, assim. Ele usa a palavra treinador, né, porque o artigo ele foi traduzido para português, né, mas eu acredito que eles devem ter usado a palavra coach, assim. E eu sei que a gente tem uns arrepios, né, com essa palavra, mas é mais, acho que no sentido de coach esportivo, assim, né, tipo, o terapeuta ele vai ser uma pessoa que vai tipo estar te motivando, vai estar te ajudando a estabelecer metas viáveis, né, e te ajudando a desmembrar suas metas assim em pequenos passos, né. No final do artigo eles usam o termo coach. Então. Eu acho interessante essa discussão, porque é que aqui no Brasil o coaching tem uma conotação bem bizarra e bem... Acho que bem bizarra descreve bem, assim, né? Mas lá nos Estados Unidos eles trabalham de uma forma mais ética e certa, assim, com o coach, né? Então acho que pra eles é tranquilo usar coaching. Aqui já não desiste. Pois é. Eu acho que essa é uma discussão para outro encontro, né? Mas esse negócio de coaching ter virado uma pseudociência é um negócio que me deixa muito triste, assim, porque era um negócio que, tipo, até uns 4, 5 anos atrás era até interessante, assim. Tipo, via o pessoal fazendo mentoria, fazendo... psicólogos fazendo coaching, né? Botando, assim, psicólogo e coach. Ativação comportamental. Né? E, tipo, não precisa ter um diagnóstico para fazer uma psicoterapia. Então, tipo, tu pode ser só um coach, isso atrai mais os clientes, né? E aí hoje, se tu divulgar que tu é um coach, as pessoas vão querer fazer teta healing contigo, né? Sim, a ACT, ela tem muito isso, assim, se tu for ver, tipo assim, sempre quando tem curso, coisa assim, daí, tipo, é oferecido a terapeutas e coaches, não sei o que, ACT Coach. Tem um negócio, uma pegada bem assim, né, que parece interessante mesmo. Sim, e... Bom, vamos entrar nessa discussão, então. No grupo da CBS, né, não, da ACBS, grupo do Facebook que o pessoal discute ciência contextual, tem muito coach. Tipo, life coach. Tipo, gente da pseudociência, beta healer, né? Tipo, pessoas que trabalham com ACT e não são formados em psicologia. Mas aqui no Brasil? Não, no mundo todo. Ah, tá. Principalmente nos Estados Unidos, né? Porque sim. Mais tem. Eu acho muito interessante, porque as pessoas, tipo, estão apropriadas dos termos, né? Enfim. Acho que os coaches aqui do Brasil eles deveriam procurar por essa literatura aí. Seria mais digno. Concordo. Pelo menos eles poderiam colocar daí, sei lá, fazer uma formação e realmente colocar análises do comportamento com uma formação adequada daí, né? Realmente analista do comportamento, né? Porque... De verdade. Até isso eles deturparam, já. Faz sentido, assim, com a nossa cultura, né? E talvez a questão do nível
de educação, assim, de modo geral, né, da população e país de, tipo, de querer uma solução fácil, né, e o coach compra muito essa ideia, né, ao invés de ter ido nessa direção de oferecer mais qualidade de vida para pessoas que já estão bem, né, de encontrar uma solução rápida e fácil e internalista para os problemas, né, deturpou totalmente, assim, a ideia. Uhum. É isso aí. Então vamos entrar, né, no... Só um minutinho, Lucas. Fiquei com a sensação que eu tinha que contribuir também. Vai lá. Eu acho que o Pierre falou assim dessa questão também do coaching relacionado mais à mentoria, né? E eu acho que se perdeu talvez essa questão do coaching como alguém específico de uma área, né? Mais atrelado a uma questão profissionalizante, sei lá, dentro do marketing, dentro da administração, em que se tinha mais essa questão de mentoria mesmo dentro de uma área específica, e aí se derivou para esse apelo, talvez até em função das demandas assim de sofrimento mesmo que as pessoas vivem, né, e procuram talvez ferramentas para isso, mas a partir disso derivou essa pseudociência em que se tem uma oferta de algo quase meio mágico para resolver os problemas, né? E aí tem todo esse apelo também, as pessoas acabam recorrendo, assim, sem ter, às vezes, e acho que às vezes, talvez, eu não sei se a gente falha também no sentido de divulgar também o que a gente faz, né, na psicologia e como que a gente está amparado também por teoria, por pesquisa, e eu acho que tem toda uma discussão maior também, né, do diálogo da ciência com a sociedade, e a gente está imerso também numa questão política maior, assim, que deturpa tudo isso, né, e contribui também para que aumente o sofrimento e talvez aumente também a procura por soluções mágicas, né, e eu acho que a gente tem que ter essa abertura até de discutir, mesmo que seja aqui, assim, no meio da nossa live e de um outro estudo, mas mostrando justamente que a gente está falando de estudos, de uma série de conhecimentos que embasam, né, as intervenções psicológicas e que esse trabalho é muito sério, assim, né, de quando a gente vai para a clínica, a gente está trabalhando com vidas e existe um risco também, né, desse tipo de trabalho, né, envolvido e é uma coisa que tem que ser levada bastante a sério, assim. E eu acho legal a gente ter, nem que seja esse espacinho para trocar uma ideia, assim, né. E eu acho que é fazendo esses movimentos que também a gente vai se aproximando, talvez, desses profissionais que estão buscando também alguma coisa para si, na sua vida e profissionalmente, mas também vendendo isso como produto e da gente discutir também a importância disso que está sendo feito e das possíveis consequências para as pessoas, né? Então, acho legal. Era isso. A gente precisa fazer um encontro só sobre isso. Até coaching política, então. Vamos fazer um encontro aqui em casa. Um chimarrão, um pão de queijo, a gente fala sobre coaching político. Não, mas eu acho interessante até, se a gente está falando de estudos, né? Essa foi a minha primeira ideia quando eu abri o meu canal do YouTube. Tá? Tem um monte de gente com desinformação por aí. Não tem ninguém para dizer o que é de verdade. E o pessoal que faz divulgação científica na psicologia é um negócio meio tipo... O que é depressão? Como terminar um relacionamento abusivo? Tá, são coisas importantes, mas tipo, não tem esse embate. O que foi? Peguei a referência, Giovanni. Sim, enfim. Não tô falando sobre a Eureka, mas... Coincidentemente, esse foi o último vídeo que eles lançaram, né?
Não sei, eu não olho mais o Instagram, mas... enfim, não tem essa preocupação política. Tipo, a gente precisa botar comida na mesa e divulgar o que é mais ou menos o nosso trabalho, mas tipo, a gente tá com o nosso trabalho em risco. Por causa das pseudociências. Tipo, Eu cada acho vez que mais isso vai crescer se a gente não fizer nada. Eu acho que é bem interessante isso, porque eu acho que entra muito nessa questão, entra muito na questão também de não ter uma psicologia baseada em evidências, né? Que nem, por exemplo, essa preocupação que veio dos Estados Unidos, assim, de ter evidência, de fazer esses estudos que mostram que... E também de como divulgar isso, né? Porque acho que dessa forma que as pseudociências, o coach acaba prevalecendo, porque os caras pegam coisas que realmente funcionam, quer dizer... No caso do pseudo Theta Healing, essas coisas aí não, né? Mas eles pegam a base do coaching, pelo menos no Brasil, eles usam muita coisa da terapia cognitivo-comportamental. Essa coisa de dividir em metas, solução de problemas, eles usam muito. Isso funciona. E, tipo, poucas terapias trabalham com isso, assim. E para piorar, a nossa área, ela é uma área que é um tipo de prestação de serviço que é diferente dos outros, assim, porque o consumidor do serviço, ele não, o acesso a qualidade do serviço é nebulosa, assim, né? Não tem critérios muito claros, assim, tipo, de tu saber se uma terapia tá funcionando. Porque tu pode estar, tipo, puto da cara com o teu terapeuta e a terapia tá funcionando muito bem, e tu pode, na verdade, estar amando o teu terapeuta e o teu terapeuta não tá servindo para nada, né? Então, é difícil dizer, tipo, ter um critério, assim, por isso que a gente precisa desses estudos de eficácia e tudo mais para poder dizer, assim. Só que aí, por outro lado, isso não está disponível para a população, assim. Se tu perguntar para qualquer pessoa se ela sabe o que é a divisão 12 da APA, ela não vai saber. Então... Se perguntar para qualquer psicólogo se ele sabe o que é divisão 12 da APA, ele não vai saber. Igual mas também, assim, até aconteceu uma vez, né, de eu querer que um paciente fizesse o treinamento de habilidade da DBT. Né, até para eu conseguir mostrar assim, a diferença para a família, que aquilo fazia diferença em relação a ela colocar ele em um grupo qualquer de terapia, né, um grupo terapêutico, desses que tem, assim, por aí, né, tipo, vamos, sei lá, mesmo vamos pensar um AA, né, ou qual que é o outro, o NA, né, enfim, a pessoa parece que ela não vai fazer tanta diferença, mesmo que tu explique assim, não, esse tem estudos com mais evidência de eficácia, não sei o que e tal, né? Muitas vezes para aquilo para a pessoa não é algo muito palpável, assim, né? E aí até a questão de um investimento diferencial não faz tanto sentido, né? Porque a gente está numa cultura que não é tão cientificista, né? De modo geral, para a população, para o país, enfim. Então acaba não sendo tão valorizada, né? Só um parênteses final, assim, eu acho que desde a última eleição a gente saiu do modernismo e voltou para a Idade Média, assim. Então... Silêncio ensurdecedor. Mas beleza. Mais alguém quer deixar seus 50 centavos nessa parte do debate? Beleza, então eu vou falar então um pouco sobre como é que funciona o tratamento, né? Depois dá para deixar lá, Giovanni, qual minuto começa a ativação comportamental, porque até agora a gente não falou sobre ativação comportamental, então já deixa para as pessoas ali para elas saberem, né? Então, eles vão colocar lá no capítulo que existem 5 etapas, né, da ativação do tratamento da ativação comportamental. Ele é um modelo que tipo assim, não, ele é e não é protocolar ao mesmo tempo, então ele tem diretrizes assim, mas e ele tem um tempo estimado, né, que é de 12 a 24 sessões, mas ele não tem tipo, faça isso na primeira sessão, faça isso na segunda sessão, ele tem tipo diretrizes, né? Então, dá para durar bastante, assim, dá para durar pouco, dependendo do é bem flexível, assim, né? Então, como toda análise funcional, toda análise comportamental deveria ser, né? Então, a primeira parte, né? Os primeiros componentes aí da terapia, eles
é aquilo que a gente estava falando no início, lá que a Yasmin citou, né? Que é a questão de tu ter o rapport, né? E fazer o teu cliente comprar o modelo, né? Ele vê que aquilo é importante para ele, né? Então, nas 2 primeiras sessões, tu vai discutir bastante o modelo da depressão, né? Da ativação comportamental. Então, aquilo que a gente falou agora há pouco, né? Como é que se instala a depressão, né? A depressão, ela se instala geralmente quando tu tá em um contexto de baixa gratificação, né? E muito rico em contingências aversivas, né? Então, que vão te promover fuga e esquiva, né? Então, depois ele vai falar um pouquinho sobre a estrutura do tratamento, né? Então, o tratamento, tu vai dizer pro teu paciente, a gente vai fazer muito tema de casa, toda sessão tu vai ter que sair com um plano bem delimitado do que tu tem que fazer na próxima. Depois tu vai falar para ele dos papéis, né? Então, o cliente, ele pode vir com uma ideia, assim, de que ele vai só falar, né? E enfim, e o terapeuta vai ficar só escutando, né? Isso, para quem trabalha com a clínica, sabe que muita gente chega na clínica, assim, com uma ideia de psicologia, de psicoterapia muito assim, né? De, tipo, o terapeuta, assim, sentado, assim, com um olhar de indiferença, assim, olhando pro cliente, enquanto ele fala sobre a sua vida. Daí tu vai dizer pro cara que, na verdade, é uma relação de colaboração, que os dois vão ter que trabalhar bastante nisso. Aqui eu coloquei, isso aqui tá no livro, né? Isso aqui é o modelo de análise funcional, né? Que se usa na ativação comportamental. Então, isso aqui tu vai apresentar também nas primeiras sessões pro cliente, né? Então, como é que são os contextos de depressão, assim? Então, tipo, acontece alguma coisa, aí tu te sente de uma tal maneira e tu responde a isso, e aí depois, enfim, acontecem as consequências disso, né? E aquilo que tu faz ou não vai interferir do jeito como tu te sente, né? E vice-versa. Então, esse é o modelo de análise funcional que eles usam aqui, né? Então, é importante tu coletar as impressões do cliente, né? Muito porque eles podem... aqui eles falam, nessa parte do livro aqui, que pode passar uma ideia para o cliente de just do it, né? Que é aquele negócio assim, é só tu fazer, assim, né? Tu não precisa de mais nada, assim. E isso pode ser um pouco invalidante, né? Então, alguns clientes podem pensar que, então quer dizer que é só isso, né? Mas, na verdade, não é, né? E aí, depois, eles colocam no artigo alguns pontos que eles são cruciais de tu tocar, né? Então, isso que eu já falei, dos acontecimentos e as reações influenciam como você se sente, né? Da depressão, ela ser causada pela pouca gratificação do ambiente e muitos problemas. Quando estamos para baixo, é comum que nos afastemos de algumas coisas e que a rotina se desorganize, gerando espirais descendentes. Eles usam essa palavra, essa frase, espirais descendentes, que é aquilo que a gente chama quando acontece, quando a vida do cara vai se desorganizando, assim, em função de alguma coisa, né? Então, vai indo ladeira abaixo. O tratamento se concentrará em coisas específicas que possam ser feitas para alterar espirais descendentes. A ativação comportamental não é uma questão de apenas fazer mais, né? Trabalharemos juntos para identificar atividades e pequenos passos gerenciáveis que você pode começar a dar para melhorar seu humor e resolver os problemas da sua vida. E em cada sessão serão dadas tarefas de casa. Então, essas são as ideias que o cliente ele tem que sair nas primeiras 2 sessões, assim, o modelo de tratamento, o que vai ser feito, ele tem que entender o que está causando a depressão dele, o que está mantendo a depressão dele. Enfim, tem que desfazer algumas crenças que ele tenha, talvez, sobre outros modelos ou outras concepções de como que a depressão se mantém. E aí, depois que tu tiver bem consolidado nessa ideia, tu pode ir para a segunda etapa, né? Isso aqui também. Isso aqui é outra coisa que se faz muito, pelo que eu entendi, assim, na ativação comportamental, que é tu solicita pro cliente, assim, para ele te dizer, assim, o que seria interessante de trabalhar, né? Então, tu define junto com ele a pauta da sessão, assim, no início, né? Isso é algo que eu não faço muito, assim, mas eu achei bem interessante a ideia, assim, porque
dar uma organizada assim na sessão, né? E aí, como eu disse antes, também a maior parte da sessão vai ser dedicada a revisar o exercício de casa da sessão anterior e definir o da próxima, né? E aí, no fim, pedir que o cliente faça com que o cliente faça que ele certificar de que ele entendeu tudo que aconteceu na terapia, que ele faça um sumário, né, da sessão, uma síntese e que ele se certifica de que ele sabe o que ele tem que fazer para a próxima, né, qual é a atividade que ele tem que realizar em casa para a próxima sessão, né? E como a gente vai ver depois também, ele tem que ter estratégias claras de como executar, né, a tarefa de casa e também de como resolver obstáculos que possam aparecer no caminho, né? Aí a segunda parte é desenvolvendo objetivos de tratamento, né? Essa segunda parte é bem importante também. Então, depois de tudo que isso que a gente falou de estabelecer, do cara entender o modelo de tratamento, vai começar a desenvolver os objetivos, né? Então, como a gente já falou várias vezes, o teu objetivo é aumentar o contato dele com fonte de reforço positivo, né? Então, a primeira coisa que tu vai fazer, isso aqui é importante, né? Eles colocam lá no capítulo que o primeiro foco, né? O primeiro target do trabalho vai ser os padrões básicos de evitação, né? Então, através dessas análises funcionais, tu vai ver com ele assim do que ele está fugindo, assim, né? Geralmente. E essa vai ser o primeiro foco de mudança, assim. Então, e depois que tu tiver organizado bastante assim as contingências de fuga e esquiva do cliente, assim, feito ele ver assim isso e ajudar ele a responder de maneira diferencial, assim, aí sim tu vai partir para objetivos de curto e longo prazo, né? Que aí seriam, enfim, melhorar a qualidade de vida do cara mesmo, assim, né? Então, metas de vida, tipo, o cara quer se envolver em um relacionamento sério, quer essa parte de valores mesmo, assim, né? Acredito que seja equivalente. Como eu disse, então, ele deve ter consciência dos seus padrões de fuga, esquiva e ter repertório de enfrentamento, né? E o trabalho ele vai se iniciar naqueles comportamentos com maior chance de sucesso, né? Então, aqueles que são mais fáceis, né? Ou seja, não são muito desafiadores para o cliente, ou aqueles que são muito importantes para ele, né? Então, são coisas que estão realmente tendo um impacto significativo na qualidade de vida dele, ou que estão muito ligados a algum valor que ele tenha, né? E essa parte é importante também. Então, uma das premissas da ativação comportamental é que tu tem que conseguir construir no cliente uma ideia de que ele não pode esperar pelo humor dele, ele não pode esperar o humor dele melhorar para ele começar a agir, né? Então, eles usam a frase assim de agir de fora para dentro, né? Então, ao invés de tipo, eu preciso estar motivado para fazer tal coisa, tu ajudar ele a agir, mesmo, enfim, para baixo, e aí depois ir construindo, né, essa confiança, essa motivação enquanto tu age, né? Então, essa é uma das primeiras coisas que tem que ser estabelecidas com o cliente, assim. No terceiro nível, então, na terceira etapa da intervenção, vai se dedicar bastante tempo, que ela se chama individualizando a ativação e os alvos de tratamento, né? Então, tu vai dedicar bastante tempo a, enfim, fazer análises funcionais da depressão específica daquele cliente, né? Então, tu vai te focar, inclusive, em fatores como frequência, duração e intensidade, né? E aí, nessa etapa, tu vai definir comportamentos específicos, assim, que tu quer diminuir a frequência, né? Ou seja, aqueles comportamentos que estão mantendo a depressão. E aí, também definir comportamentos que são bons candidatos a maximizar a mudança, né? Então, eles usam essa ideia que eu achei muito interessante, né? Que eles até sugerem que se use com clientes que estão bem familiarizados com o tratamento com antidepressivos, né? Tu vai dizer para o cara que a terapia, a gente vai estar identificando quais são os ingredientes de um antidepressivo comportamental, né? O que a gente precisa fazer mais para que a depressão melhore, né?
E aí, nessa parte também vai ser feita essas análises funcionais de situação a situação, assim, para ver quais são os antecedentes e os consequentes dos comportamentos dele, né? Então, por exemplo, eles trazem um exemplo lá no livro que é, enfim, uma mãe que, enfim, tá com depressão e tudo mais, e quando ela foi ver com o terapeuta lá o que estava acontecendo, ela viu que ela acabava se retraindo muito depois de brigar com a filha e aí ia para o quarto, deixava de fazer coisas importantes para ela e tudo mais. Muitas vezes as pessoas elas não têm consciência das situações específicas, né, que estão mantendo a depressão, que estão acentuando a depressão, né. Eles falam no livro também que é muito comum que os clientes tenham uma ideia de que a depressão deles é algo constante, assim, né. Tipo, eu nunca tô bem, assim, eu tô sempre mal, tipo. E depois, quando a gente vai ver em seguida com o diário de atividades ali, uma das metas também é mostrar para o cara que, na verdade, existem estímulos, existem contextos em que a depressão ela vai estar acentuada, em que o humor deprimido vai estar acentuado, né? E outros contextos não, né? E aí entra toda essa parte de até de mindfulness, né? Que a gente eles não usam essa palavra no livro, mas esse repertório de autoobservação também vai ser muito importante para o cliente, né? Para ele ver assim, tipo, não, realmente, assim, tem situações específicas em que eu me retraio e quais são as consequências desse retraimento, mas em outros momentos eu também não tô, tipo, deprimido. Então, essa ideia de que a depressão é algo que está o tempo inteiro é algo que precisa ser visto também. Esse é um negócio que eu acho importante para qualquer... Desculpa a interrupção. Vai lá. É importante para qualquer tipo de terapia comportamental. E a análise funcional, ela não é só de formulação de caso, mas ela já é uma intervenção, né? Fazer uma análise funcional é fazer mindfulness, é validação, é várias coisas que são importantes para a terapia. Tipo, você vai olhar, sei lá, o Hexaflex. Dali tu pode fazer uma análise funcional. Uma análise funcional vai para todos os lados do Hexaflex. Isso é um negócio que eu acho muito legal, porque é uma ferramenta muito simples. E o pessoal das terapias comportamentais aqui, TAC, coisas mais brasileiras, eles já sabem disso, né? Então, tipo, para eles, só fazer análise funcional já tá legal. Uhum. Mas outras coisas, análise funcional é uma ferramenta muito importante. Uhum. Pois é, eu tava pensando bem nessa linha também, Giovanni. Até aquele ponto que eu botei no início, né? É porque eu acho que quando o modelo cognitivo dele assimilou a ativação comportamental, não parece que veio tão junto na época a ideia de análise funcional, né? Porque parece que estruturar junto, parece que eles estão querendo dizer que não vai adiantar uma intervenção diretiva, como o Lucas falou antes, apenas faça isso, né? Mas, na verdade, se tu faz análise funcional, tu já está também trabalhando de uma forma que é construída, né, junto com o paciente. Então, isso já vai aumentar a adesão dele no tratamento, né? Tu vai estar trabalhando junto com ele de discriminação, que podem chamar de mindfulness também, né? Tu vai estar trabalhando com ele tato e tudo de uma forma muito construída, né? E sessão por sessão. Então, por isso que ela puramente já é super efetivo e também, né, se for bem feita, também já é aderente, né? Uhum. Esse repertório de autoobservação é bem importante, assim, inclusive a última parte do tratamento, que é consolidar ali e tudo mais, e ter planos para recaídas, assim, é essencial que enfim, que tu te certifique de que o cara ele tá muito apropriado do modelo, assim, de conseguir analisar o próprio comportamento e o humor, né? De que situações o teu humor é dependente, né? E tu falou do Hexaflex, mas assim, eu acho que na ACT a análise funcional ela se materializa na figura da Matrix, né? Então, aquela parte de tipo, o que eu faço que está me aproximando dos meus valores, o que eu faço que não está me aproximando. E aí, isso dá essa ideia de autoobservação, que muitas vezes a pessoa não é nada novo assim para ela, né? Tipo, não trouxe
sei lá, uma varinha mágica, mas só da pessoa ver ali, realmente, isso que eu estou fazendo está me afastando ou está me aproximando. Isso já promove mudança, né? Inclusive, tem a terapia, tu falou da TAC, né, Giovanni? Uma das modalidades de TAC no Brasil é a terapia lá do Marçal, né? Que é a terapia comportamental de autoconhecimento, se eu não me engano, esse é o nome. E aí é focado basicamente em o cara conhecer os repertórios dele e observar, ter esse repertório de autoobservação. Né? Tudo conversa, né? Tudo tá dialogando. Tudo gira em torno da análise funcional. Um dia a gente vai descobrir isso, que na verdade era só isso. Que é o som. Que é o som. Como eu disse, então, a parte importante é identificar os antecedentes e consequentes, né? Através da análise funcional, mas vai estar muito também baseado no monitoramento de atividades, né? Que é isso aqui. Eu não sei se vocês usam com os clientes de vocês. Eu comecei a usar muito recentemente assim esse negócio aqui e a experiência que eu tive foi muito boa, assim, foi muito positiva, assim. A pessoa ela engaja bastante, assim. Pode ser um pouco trabalhoso, assim, mas aí também eles falam no capítulo que pode, se for muito trabalhoso para a pessoa registrar de hora a hora, né? Pode fazer com ela, assim, enfim, uma outra frequência que fique boa para ela, né? Enfim, mas a ideia é que a pessoa ela vá colocando, assim, em cada horazinha, assim, a atividade que ela desempenhou e o humor dela, né? Tem variações também que tu bota o humor e a maestria, né? Eu acho legal botar desse negócio da maestria também. Não, eu digo, ela coloca a quantidade de prazer, né, que ela experienciou naquela atividade. Então, isso, para que serve isso, né? Exatamente para a gente fazer uma análise funcional de que situações estão sendo estressantes na vida dela, né? Tipo, a pessoa coloca prazer zero ali no trabalho, por exemplo, e que atividades estão sendo prazerosas, estão sendo mais prazerosas, né? Então, isso por si só já gera já produz mudança, assim, porque a pessoa diz, realmente, assim, sei lá, para mim, assistir sei lá, Netflix com meu namorado é super prazeroso, assim, eu não faço muito, ou eu faço muitas coisas que não são prazerosas, e por isso que minha rotina é uma merda, né? E eu curto também o lance da maestria, porque isso ajuda a pessoa a ver que, quando ela tá fazendo muitas coisas só prazerosas, né? Então, tipo, a pessoa tá tipo, meio que vivendo a vida meio que de maneira como é que é? Anedônica, assim, né? E isso geralmente não traz um sentimento de que tua rotina tá boa, assim, só faz atividades prazerosas, tipo, eu passei 7 horas assistindo Netflix nesse dia, né? Então, e aí, se tu coloca a parte da maestria, tu consegue ter uma ideia disso também, assim, quanto que a pessoa acha útil aquilo que ela tá fazendo, quanto que aquilo tá aproximando ela de algum tipo de valor, né? E isso é bem interessante, assim. Eu pensei também, né, quando eu vi assim, esse hora por hora, né, logo pensei isso, porque talvez me pegando como referência, que eu não faria, Uhum. mas talvez seja legal começar por aí, tentar, até com uma coisa de negociação, né, você começa isso aqui, daí não deu certo, aí quando tu divide por uma quantidade maior de horas por turno, né, é Uhum. muito mais fácil de pensar, não, tá, então assim dá, Uhum. né, então jogar com isso também. Tem que ir sentindo, né, com o cliente, né, o que fica bom para ele. Tem um aplicativo que eu adoro usar, que é o Dailyo. Dele? Que ele é bem útil, assim, que tu pode anotar ali o humor, como tá se sentindo, a primeira coisa que ele pergunta, daí tu marca as atividades que tu fez. E isso pode ser usado tanto, sei lá, tipo, a hora eu acho que fica muita coisa, mas tipo, pra turnos, assim, é muito bom, porque e ele grava dados que tu pode exportar depois. Tu pode mandar de repente, é só esse o nome dele? Peraí, eu vou escrever no chat aqui o... Tá. Eles... com a minha cliente funcionou ela colocando, em vez das horas,
a atividade que ela estava fazendo. Então, tipo, das 8 a tal hora eu estava trabalhando. Então, tipo, ela faz só um blocão, assim, trabalho, e aí bota ali o quanto de prazer e o quanto de maestria que ela teve nesse sentido, né? E me lembrei agora que o Giovanni, ele tinha uma... O Giovanni, ele registrou todas as horas do ano dele. Não teve um negócio assim. Aham. Só faltou colocar o prazer ali, mas ele já estava fazendo isso, né? Continua registrando. Ah. Eu registro humor. É que é muito difícil de registrar prazer em todas as atividades. Uhum. Não me ajuda muito isso, né? Uhum. Já é interessante. Eu uso como modelo, eu mando meu vídeo para as pessoas que eu começo a ativação comportamental. Sigam o meu exemplo aí. Legal. Legal. Aqui eles usam humor, na verdade, assim, né? Mas a ideia é essa, assim, tu conseguir fazer uma relação causal entre aquela atividade específica que tu está fazendo e como que o teu humor ele varia de acordo com isso, né? Muito para a gente fazer essa análise funcional e também para o cara ter ideia de tipo, é quase que um creative hopelessness, né? Tipo, realmente o que eu estou fazendo aqui não está me ajudando a melhorar minha vida, né? E o que eu posso fazer para melhorar minha vida, né? Deixa eu contar um segredo para vocês. Isso também é análise funcional. Exatamente. É a Tudo mesma é coisa. análise funcional. Aceitem que doido mesmo. Não, tô brincando. Mas é importante porque tu desenvolve esse repertório de autoobservação, de treino discriminativo. Uhum. Isso é muito importante para qualquer coisa. Não precisa ser para depressão. Uhum. Tem outro aplicativo que eu tô vendo agora que eu achei que ele tem algumas escalas também de depressão, ansiedade para fazer a avaliação também. Tem alguns sintomas que eles perguntam. Tu botou o nome aí ou não? Botei agora embaixo também aí. Ah, boa. Tem muito aplicativo legal assim para fazer esse controle. Sim, hoje em dia tá muito prático isso, né? Dá para fazer tudo, não precisa mais fazer no papel. Um negócio que me ajuda às vezes, eu peço para as pessoas me relatarem no WhatsApp. Como se fosse um diário. Porque, tipo, o aplicativo tem negócio de... depois eu acho que eles vão falar no capítulo aí do contato com o terapeuta, né? Mais uma contingência. Aham. Deixar de fazer atividade. Tipo, coloca contingente, tipo, se tu vai deixar de fazer atividade, tu me liga primeiro. Aham. Pra me avisar. Sim. Tipo, só de ligar para o terapeuta já é mais uma contingência para a pessoa fazer a atividade. Né? Aham. Eu acho muito legal. Aí eu peço para as pessoas falarem no WhatsApp o que elas estão fazendo. Eu acho que tem funcionado. Não tem nenhuma literatura a respeito disso. Tu busca contingenciar cada vez que elas mandam ou a combinada apenas elas mandarem para ti, assim? No início eu reforço o envio, tipo, ok, obrigado. Depois fica só como um diário. Sim. Legal. Ele fala um pouco... Pode falar. É treino discriminativo, né? Tracking. Não quero reforçar as atividades da pessoa, mas eu quero reforçar que ela registre. Eu vou falar, eu coloquei essa parte que eles falam no livro, né, que é do compromisso externo, né, que é tipo, é um pouco disso, assim, tu coloca o controle do comportamento não só na tua cabeça, tipo, eu vou fazer isso, mas daí quando tu coloca uma outra pessoa na jogada, né, aí, né, a porra fica séria. É isso aí. O monitoramento da atividade, então, ele é uma parte essencial do tratamento. Ele deve ser revisado em todas as sessões, né? Então, um erro grave é tu, tipo, por exemplo, não perguntar do monitoramento de atividades, porque tu tem que certificar de que aquilo é muito importante para a pessoa, né? A pessoa tem que ver que aquilo é importante mesmo. Tem que reforçar muito quando ela trazer, né, um registro de atividades. E quando ela não trazer, tu tem que fazer o famoso troubleshooting, né? Enfim, fazer uma análise de por que não deu para fazer e tudo mais. Não como uma forma de punição, mas como uma forma de solução de problemas mesmo, né? De como é que a gente vai promover para que seja feito da próxima vez, né?
Eu acho muito legal a forma do DBT de trabalhar isso, assim, né? Que deles falam da análise de missing links nesse caso, né? Uhum. É exatamente isso. Tipo, o que que faltou, né? O que que faz ali, vai dar um zoom ali no momento em que tu estava prestes a fazer aquele negócio e não deu e tudo mais. Bem legal. Como a gente já falou também, né? Isso, todo esse trabalho nos ajuda a identificar várias coisas, né? Então, as relações contingentes entre atividade e humor, né? Também para saber se os problemas eles estão, se o humor da pessoa ele tá dependente de várias atividades ou ele tá restrito a tipo certas coisas que ela faz só, né? Pequenas pequenas atividades, pequenas coisas da rotina dela. Ajuda a identificar déficits em habilidades das pessoas, padrões de fuga esquiva, a perda de contato com reforçadores com fatores de reforçamento, né? Então tu vê que a rotina da pessoa não tem nada prazeroso, né? Como é que o humor muda ao longo do dia. E aí a parte 4, né, que eu acho que é a mais importante, assim, é tu ajudar a pessoa, então, a se ativar, né? Então, a gente já identificou, né, já ajudou o cara a ver de que maneira que a depressão dele funciona, enfim, ele já se apropriou do modelo, já sabe o que está mantendo a depressão, já sabe quais são os fatores de fuga e esquiva dele, e agora tu vai só ajudar ele a, enfim, começar a agir, né? Como eu disse antes, então, a maior parte do trabalho vai ser entre sessões, né? Ele vai colocar em prática as atividades de ativação propostas no agendamento de atividades, porque além do monitoramento de atividades, né, lá pelo meio da sessão até o fim, tu vai fazer uma agenda com ele, né, nessa mesma ideia, em que ele vai em que tu vai propor para ele, depois de tu individualizar o tratamento, né, tu vai escolher focos de ativação, né, coisas que são potencialmente reforçadoras para ele. Tu vai agendar isso, dizer assim, quando é que então tu quer fazer essa atividade, quando é que tu pode fazer, e aí tu vai colocar lá na agenda, assim, bem especificamente, assim, a hora e tudo mais que ele tem que fazer. Ele, além disso, ele tem que ter uma estratégia para implementação, né? Então, o que pode dar errado, né? Tu tem todos os métodos que tu precisa para fazer essa atividade, né? Então, se o cara vai andar de bicicleta, bom, tu tem uma bicicleta, né? Tu tem um lugar para andar de bicicleta, tu tem, sei lá, um capacete para andar de bicicleta e para ajudar, para tipo assim, para que o cara esteja pronto só para executar só para emitir aquele comportamento, ele não precise mais, enfim, ou que ele saiba como preparar, né, as condições, as contingências para emitir aquele comportamento, né. O terapeuta ele deve auxiliar o cliente a arranjar as contingências que maximizem a chance da rotina ser seguida, né? Então, o Giovanni falou agora também disso que ele faz com os clientes dele, né? O compromisso público é algo bem interessante, né? Tu dizer para outra pessoa assim, agora eu comecei uma dieta, viu? Eu tô focado aqui, ou mandar mensagem para alguém assim sempre que tu faz alguma coisa, né? Isso aumenta as chances de que aquela coisa seja seguida, né? Reforçadores arbitrários são interessantes também muitas vezes, né? Então, por mais que a gente queira que esse novo comportamento passe a ser mantido por contingências naturais, né? Pode ser que no início tu precise de contingências aversivas, né? Então, aversivas não, contingências arbitrárias. Então, o cara, sei lá, se ele fizer tudo que ele precisa naquela semana ali, ele vai ir no cinema com a esposa dele. Esse é um exemplo que eles dão no livro, mas eu vou ler tantas páginas desse livro aqui, daí eu vou comer um bis. Coisas assim, né? Aí vai muito da criatividade do terapeuta e do cliente e também dos contextos específicos em que ele em que reforçadores são poderosos para ele, né? E aí até mesmo contingências aversivas podem ser interessantes, né? Então o Giovanni falou disso até também agora, tu assim, quando tu não for fazer alguma atividade, tu ligar pro teu terapeuta, né? Tipo, tá, então a gente agendou isso, caso tu não vá fazer, então tu me liga, né? E aí isso é uma contingência aversiva que muitas vezes vai fazer o cara, tipo, não, é melhor eu fazer do que eu ligar, né? E aí isso também pode promover
a execução da atividade, né? O automonitoramento, então ele vai registrar o contexto e as consequências da ativação, né? Isso entra nessa parte de autoobservação que a gente estava falando. Então, muitas vezes a pessoa ela faz os comportamentos, mas ela não observa quais são as consequências ambientais daquilo ali, né? Então, muitas vezes o fator que não deixa a mudança acontecer é que a pessoa tá pouco sensível ao que a mudança dela está promovendo no ambiente, né? Depois tem essa frase aqui, um foco repetido e persistente em um pequeno conjunto de tarefas de ativação muitas vezes ocupa grande parte do desenvolvimento do tratamento, né? Então, eu acho que o que eles querem dizer aqui é que tu não precisa virar a vida do cara de cabeça para baixo, assim, né? Na verdade, se tu promover algumas pequenas atividades que vão colocar ele em contato com gratificação, né? E, enfim, depois coisas que são de interesse dele, assim, dos valores dele, isso já vai promover uma grande mudança, né? E também que tu tem que manter o foco, assim, e tem que roer o osso até o final, né? Então, bom, o cara não fez atividade, né? Então não vai desistir, né? Não vai trocar, porque isso pode ser que reforce, né, o padrão de evitação, assim. Então tu vai, bom, ele não fez atividade naquele dia lá, então o tema da sessão vai ser como promover o que aconteceu para que ele não pudesse ter feito, né? Um outro princípio, então, é a atribuição gradual das tarefas, né? Então, ajudar o cara a quebrar em pequenos passos tudo aquilo que ele tem que fazer. Então, identificar se algo é muito ambicioso, né? Para ele naquele momento, tudo mais. Essa é uma dúvida. Uma coisa que eu já passei com o paciente em relação à exposição, né? Que a gente faz de sensibilização gradual, assim, né? Da pessoa ir se expondo, aí tu fazer uma hierarquia, e aí geralmente tu começa pelo estímulo menos ansiogênico, né? Que eu acho que seria meio que essa ideia também, só que é relacionado a nível de dificuldade, né? Uhum. Já teve paciente, por exemplo, que não se engajou no que era menos ansiogênico, justamente porque era tão... Mas era um caso de toque, tá? Então tinha que se expor. Era uma coisa tão irrelevante que daí a pessoa não se engajou. E aí ela funcionou mais indo por coisas que eram até mais difíceis, mas que teriam, né, uma consequência assim, mais reforçadora, assim, por em prática, né? Então, será que dá para flexibilizar nesse sentido também? A hierarquia ser estabelecida também conforme o que o cliente acredita que vai ser mais reforçador, por mais que seja mais desafiador também. Uhum. Eu acho que nesse caso, sim, porque, por exemplo, tu faz uma lista de estímulos que tem de 1 a 10 ali, né? 1 a 5, como preferir, né? Daqui a pouco o cliente vê que, tipo, o 1 não vai adiantar de nada, o 2 não vai adiantar de nada, ou quero ir logo pro 3, 4. Né? Uhum. Eu acho que é uma escolha que tem que pesar, assim, né? As possíveis consequências, né? Uhum. Eu acho O também. importante é a própria pessoa descrever. Né? Se tu falar, tipo, estudar, a atividade da pessoa é estudar. Se tu falar pra pessoa, estudar 10 minutos é uma atividade de grau 1, mas pra pessoa é uma atividade de grau 10. Né? E aí tu vai botar a pessoa para estudar por 10 minutos e a pessoa vai desistir. E já desengajou. Depende muito de cada um. Uma coisa que eles falam no livro é que a pessoa pode ter crenças, né, do tipo assim, isso aqui não, isso aqui não vai avançar em nada no meu objetivo, né? Tipo, o cara tem um objetivo bem grande assim, e aí tu coloca uma coisa pequenininha e aí ele fica, por ele ficar ruminando muito naquilo, tipo, tá muito longe ainda, ou tipo, isso não avança em nada no objetivo, isso aí pode não motivar ele, né? E isso é complicado, né? Tipo, mas o raciocínio que tu tem que desenvolver assim dele é de que o objetivo dele não é tipo completar aquilo, tipo, não é ter a missão cumprida, né? É de que ele comece a fazer, né? Tipo, e aí conforme tu começar a fazer, tu vai colher os frutos disso, né? Muitas vezes o que é paralisante é isso, né?
o tamanho daquilo que tu quer e a distância que tu está daquilo, né? E a última coisa que tu quer é que o cara paralise, tu quer que ele se ative, né? E, enfim. Depois tem umas estratégias para enfrentar a evitação, né? Que é uma parte bem significativa da depressão, né? Então, a ativação ela vai depender do estímulo que está sendo evitado, então não existe um protocolo assim enfrentando a evitação, né? Por exemplo, se o cara tu vai conforme tu vai ver qual é o fator que ele está evitando ali, qual é o estímulo que ele está evitando e a partir disso tu vai criar estratégias junto com ele para enfrentar a evitação. Então, se é, por exemplo, eu tô evitando o contato social, então provavelmente o cara fica muito ansioso em situações sociais, não tem repertório social, vai tentar desenvolver isso com ele, né? Mas se o cara está evitando, por exemplo, o trabalho, porque, enfim, é muito estressante, aí tu vai ou ajudar ele a pensar em alguma coisa que ele possa fazer em relação a isso, tipo, sei lá, procurar um outro emprego, ou agir sobre o ambiente dele, né? Como é que eu posso tornar meu trabalho melhor? Ou promover aceitação, sei lá. Mas, enfim, cada tipo de evitação vai precisar de um tipo diferente de enfrentamento, né? Precisa ter empatia, né, e colaboração nesse sentido. Efetividade apenas no curto prazo. Isso eu não sei porque que eu coloquei. E resolução de problemas, né? Então, tu não vai ensinar para ele, né, que o protocolinho de resolução de problemas da DBT, mas ele tem que conseguir fazer esses passos que a gente faz na resolução de problemas, né? Que é ter uma ideia clara de qual que é o problema, né? Conseguir gerar um brainstorm de soluções, escolher uma das soluções viáveis e ajustar a situação conforme é isso, né? Conforme a situação, conforme o problema. Aí eles usam também eles dizem que é bem útil essas estratégias mnemônicas, né, para enfrentar a evitação, né? Tem o action, que é avaliar, concluir, tentar, integrar, observar e nunca desistir. Então, avaliar seria a pessoa está lá numa situação X e aí ela desconfia se ela está evitando, né? Então, tu vai dizer para ela usar o action, né? Que avalie então se essa situação realmente é uma situação de evitação, né? Tu está realmente prestes enfim, rechaçar algum tipo de situação, algum estímulo, alguma interação. Tu conclui se é isso mesmo. Tu tenta alguma coisa diferente, né? O integrar, tu tenta alguma coisa diferente, tipo, é meio que uma ação oposta mesmo, né? Aí tu integra isso, né? Então tu tem que ter a ideia de que, bom, esse outro repertório que tu tá tentando, ele não pode ser que ele não te dê as consequências imediatas, então tu tem que ser consistente assim para te conseguir ver alguma mudança. Observa, né, o efeito que isso tem no teu ambiente e tu te compromete a nunca desistir, né, desse novo repertório, né? O trap também, que é para te identificar quando tu tá numa situação de evitação, né? Então o trigger é o que desencadeia, o R é a resposta emocional a esse trigger, e o A e P são o avoidance patterns, que é, enfim, tu identificar o que tu faz nas situações de evitação, né? E tu troca isso pelo track, né? Ou track, que é, ao invés do avoidance patterns, tu faz o alternative coping, né? Que é o que tu faz em relação a isso de diferente, né? Uma outra parte muito importante do tratamento são as estratégias de envolvimento, né? Então, de novo, né? É o mindfulness com outro nome, né? Então, muitas vezes o que está mantendo a depressão ali, tu já conseguiu fazer com que o cara desenvolva um repertório legal de resolução de problemas ou de ativação, mas ele faz e diz assim, não, mas não tá me ajudando, assim, não tá melhorando meu humor, né? E aí, na verdade, o que está acontecendo é que que ele não está presente no momento, né? Ele está ou ruminando ou pensando em outra coisa no momento, então ele não consegue colher os frutos da ativação dele por causa disso, né? Então ele tem que ter atenção à experiência.
tem, né, essa coisa, que eu acho que é uma psicoeducação, né, sobre que leva tempo, né, que a pessoa ela fica com uma ansiedade, assim, em relação, né, vou estar fazendo isso e já é tão difícil fazer, enquanto eu faço eu não estou sentindo prazer depois, né, dependendo do grau da depressão, se a pessoa não se sente bem logo após fazer, ela fica, tipo assim, com uma angústia, assim, de tipo, então isso não vai dar certo, né, Uhum. e de tu falar que leva um tempo, assim, como um remédio e tal, não sei o quê, né. Uhum. É isso aí mesmo. Eu acho muito legal usar metáforas nesse momento, assim, tipo, a gente tá subindo uma escadinha, né? Primeiro degrau, vamos precisar subir 15, 20, ou sei lá, a gente tá plantando uma arvorezinha e ela precisa ser regada, né? E tem a metáfora da maratona, né? Tipo, quer correr uma maratona, mas tu tem que começar a correndo 1 quilômetro, esse tipo de coisa. Acho que ajuda. Eu uso uma Pode Pode falar. falar, Lucas. Fala. Eu uso uma metáfora que é do carro, né? Tipo, quando estraga o carro, né? Tipo, tu quando estraga um carro, ou um carro tipo engasga, sei lá, tu tem que fazer muita força, né, para te colocar ele em movimento, né? Tipo, aquele primeiro momento tu vai ter que fazer muita força, né, para sair do momentum ali, né, de inércia. E só que depois que tu fizer essa força inicial, né, tu vai ter que só manter, né, só empurrando ele, né, para ele não parar até que ele pega no tranco, assim, né? Mas tu vai precisar de ter bastante força de vontade assim no início, né? Uhum. Eu ia perguntar se vocês sabem como é que é a evidência para distimia de ativação comportamental. Pois é. Deixa eu dar uma olhada se eu acho aqui. Tá, só porque enquanto o PR abre, eu tive dificuldade, mas isso durante estágio, né? Claro que o contexto dificultava porque da internação psiquiátrica, né? Uhum. Já é difícil da pessoa, tipo assim, não tem tantas atividades. Então, a atividade é fora as programadas, tipo educação física, que é uma coisa que era bem fraco, assim, até. Era a pessoa ficar caminhando pelo lugar, né? Quando estava já em unidade aberta, que daí a maioria das pessoas que eu atendi com distimia já estavam em aberto, porque não tinha risco. Mas também ficar lendo e só. E a comida não gostavam, era comida tipo hospital, né? E era muito difícil, assim, eu fiquei, tipo, super assim, parecia que não ia funcionar, sabe? Daí eu não sei se tem evidência e tal, né? Achou o Pierre? Eu acho que para contexto de internação psiquiátrica é um negócio muito difícil. Sim. Não sei se tem Tá, como só para completar essa ideia, desculpa, é que daí o que eu achava difícil também, fora isso do contexto, né, que com certeza gravou, é que era um discurso muito, sabe, aquela coisa tipo, ó vida, né, ó mundo. Então, mesmo tu explicando assim, parecia que mesmo que a pessoa sentisse algum prazer na atividade, parecia que o discurso, assim, tipo, era muito, não sei, assim, era uma coisa muito enraizada, assim, de certa forma, assim, né? Que não era uma depressão, mas era um humor, assim, mais caído, assim, né? Então, era difícil, assim. mas uma questão de personalidade. Uma Esse, colega minha, Yasmin, que tema. fala muito bem sobre personalidade. Esses estudos que eu falei lá no início, eles são com depressão maior, né? Então, é para esse tipo de depressão mais aguda, assim, né? E aí, essa premissa que eu falei para vocês agora há pouco, né? De que tu tem que fazer o paciente ver que o humor dele não é, tipo, o tempo todo ruim, assim, né? Existem coisas que estão acentuando o humor depressivo dele, né? Isso meio que sim, que meio que se vai por água abaixo na distimia, assim, que parece aquele negócio que não importa o que aconteça o dia inteiro, o cara tá no mesmo humor, né? Seria Até interessante ver se tem parece, alguma evidência nisso. é, até parece que uma hora que a pessoa deixa melhorzinha, deixa ela, então, momento, né, tal coisa, pelo que tu botou aqui, parece que a pessoa vai te responder uma coisa assim, Uhum. já fica assim, ai, o que que eu faço agora? E uma coisa assim, bem relato de experiência. A, a impressão que eu tenho da distimia é que o tratamento tinha que ser com base em um acompanhamento terapêutico bem intenso, sabe? Porque vocês já devem ter visto o estereótipo assim, de filme do velho rabugento, tipo Up, Outras Aventuras, e tem vários filmes que é esse mesmo estereótipo. E uma
pessoa com estereótipos de distimia, rabugenta, nada tem prazer e tal. E aí acontece alguma coisa que entra uma pessoa na vida dela que transforma aquilo numa aventura. Né? Que a pessoa é obrigada a fazer um monte de coisa intensa e nesse meio tempo ela começa a experimentar prazeres, né? Então parece que tinham que ser coisas muito intensas, assim, que muito bagunçasse, assim, né? A rotina dela pra ser prazerosa, assim, né? Uhum. Eu fiquei pensando nisso que tu falou de distimia. Será que não ajuda a pensar em termos de processos, assim? Porque é que quando se fala de distimia, as principais questões são aquele humor baixo e persistente, né? Só que junto com isso tem várias outras características, tipo inflexibilidade, uma rigidez, assim, de reclamar, de desprazer geral, né? Por isso que lembra a personalidade, né? Só. Ele acaba permeando a coisa de personalidade também, que se chama, né? Mas eu acho que pensar em processos talvez ajude nisso, né? Tipo, realmente considerar comportamentos ali, de criticar, e trabalhar em cima desses, de abertura, experiência, várias coisas assim. Acho que seria interessante uma forma de ver de uma forma diferente, assim. Eu Sim, achei um artigo, uma meta-análise de 2010 aqui. Opa. Vamos ver. Eu vou direto para discussão. Vou ver o que aparece aqui de Behavior Activation. São 12, não tem nada. Deixa eu ver, tá na APA lá. Div 12. Vocês estão na minha tela aqui ainda ou vocês estão vendo meu computador? Tá, tela. Vamos ver no computador. Ah, não. Aqui tá a tela do... É a tela do computador. Vamos ver teu WhatsApp. Teu WhatsApp. Ah, tá. Nudes ali. Ih. Tem que cortar essa aí, Giovanni. Não me responsabilizo. Por tratamento, vamos ver. Behavior Activation for Depression. Pois é, que diz pra depressão, assim, mas... Deixa eu ver se pra... Opa, tem mais coisa aqui, ó. É que lá na divisão 12 dá pra ver por diagnóstico também, né? Aham. Deixa eu ver pro diagnóstico. Eu não sei se... Será que eles têm distimia aqui? Vamos ver. Tem depressão... Chronic, não. Não tem. Tem só Não depressão. sei que tenha outro nome. Depression. Não. Eles acabam tendo Só só depression. depressão. Legal que tem um diagnóstico aqui que é cocaine. É o quê? Cocaine. Cocaine. Aham. Uhum. O que você tem? Cocaine. O cara é cocaína. O cara é o Eric Clapton. Quer continuar, Lucas? Pra gente não se estender muito. Cara, então deu bem certinho aqui. Esse aqui é o último slide, né? Exatamente ao meio-dia. Exatamente. Tudo planejado. Tudo planejado. O que acontece, né? Então, a etapa 5 do tratamento é revisar e consolidar as conquistas, né? Então, fazer basicamente esse trabalho de prevenção de recaída, né? Então, antecipar junto com o cliente o que pode acontecer, que ele pode voltar àquele padrão antigo, né? De evitação, de desistir de coisas da vida, né? De cair num repertório mais restrito. Uhum. Se certificar de que ele entendeu, né? De que ele continua apropriado do repertório de autoobservação e do modelo básico da depressão, né? Então, o que mantém a depressão, o que instala a depressão, que ele sabe fazer análise funcional do próprio comportamento, que ele sabe estabelecer metas para ele mesmo, que ele sabe quebrar essas metas em pequenos objetivos e que ele consiga quebrar esse ciclo da evitação, né? Com aquelas, seja com aqueles recursos mnemônicos lá que a gente falou, com ação oposta. E é isso. Esse é o protocolo de ativação. Muito legal esse site, porque ele tem as revisões de meta-análises temáticas que foram feitas, os estudos clínicos randomizados, né? Que site, cara?
O da divisão 12 da APA. Ah, tá. Tem um aqui. E eles liberaram o artigo do Cantor de. Ele tava dando 2014. feedback pro Lucas, mas Hã? achei que tu tava dando feedback pro Lucas, só que daí tu tava falando da divisão 12 da APA. É muito legal também, Lucas. Muito legal. Parabéns. Muito legal. Muito legal esse site aqui que eu apresentei pra você. Mas foi ótimo, adorei. Não, eu também achei muito legal também, porque deu pra ver, assim, eu nunca tinha lido tanto, assim, acho que na aula de BA que a gente teve, pra mim não tinha ficado tão claro algumas coisas, assim, eu acho que agora, esse texto do livro do Barlow também, ó, os pontos que tu levantou, assim, da apresentação foi muito legal, assim, foi bem acho que resumiu bem um texto que é bem longo, assim. Uhum. Não, a outra metade do texto, na verdade, é um caso... É muito interessante também, se vocês forem ler, assim, peguem só quem não leu, né? Peguem só o relato do caso do cara que é o Mark lá, né? Que é exatamente isso, assim, eles pegam etapa por etapa do tratamento, assim, e vão trinchando ele com o cara, assim. É o Marco. É o Marcos. Lá vem o Marcos. Ei, Marco, velho. Mas é isso aí, galera. Valeu pela presença aí. Uhum. Valeu, Lucas. Eu achei que ficou bem resumido e bem aprofundado também, né? Uhum. Mostrar todos os tópicos relevantes, assim, para o tratamento, assim, ficou bem bacana. Valeu mesmo. Obrigado. Eu gostei que tu trouxe os artigos, né? Porque às vezes quando eu apresento eu fico com preguiça de buscar. Na verdade, tu que traz também a fotinho da primeira página do artigo, assim, isso eu peguei ideia de ti. Mas dá uma preguiça, assim, porque às vezes tem que ir para fontes menos éticas. Menos ético, é. Fiz uso. Ah, sim. Meios ilegais, né? É. Mas eu acho que foi um tema muito interessante, assim, eu acho que a gente, assim, aquela discussão que a gente teve no início, né, do terapias cognitivas, até outra discussão do coaching eu achei muito interessante, eu acho que, querendo ou não, né, aí a gente abre outra discussão, que teve uma parte ali que fala de quantos níveis de seleção afetam de formas diferentes depressão, né? Tá, a gente não nega fatores biológicos, a gente tem evidências dos fatores ontológicos, ontogenéticos, desculpa. Tá, e as questões culturais, né? Por que a gente não tá falando sobre isso? Ah, é verdade. E acho que aqui no grupo a gente tá falando bastante sobre questões culturais, eu acho que é muito importante a gente abrir esse assunto. Uhum. O artigo o capítulo que a Fê trouxe sobre feminismo, eu achei que ajuda a entender muita coisa, né? Se a pessoa chega com depressão no teu consultório, né? Mulher, e ela tá sofrendo um relacionamento abusivo, e tu tem todas as ferramentas para tirar a pessoa desse relacionamento abusivo, né? Tu sabe que ela pode denunciar, tu sabe que ela pode ir para um abrigo ou buscar algum familiar, mas tipo, não, vamos trabalhar ativação comportamental, porque essa pessoa precisa entrar em contato com seus reforçadores positivos. Tá, não, primeiro a gente precisa ver a questão cultural, social, né? E até a sugestão daquele texto, que aí faz relação com o que a gente viu hoje, é que também se a mulher chega com uma queixa mais aproximada dos sintomas, né, de uma depressão, de investigar também o tipo de relacionamento que ela tem, né, íntimo. Claro que na ativação comportamental vai surgir isso, né, mas de que pode ter esse tipo de padrão de relação, né, em que o contexto, digamos assim, que esteja mantendo, né, esses sintomas pode ser a própria relação, né, como parceiro, a parceira, enfim. Tá. Não vou citar nomes, né, mas a Marcela, assim, não vou citar um nome problemático. A Marcela Ortolan estava me falando que uma vez um professor, assim, da análise de comportamento, que é uma pessoa, assim, um autor, assim, né, desses raiz, assim, né,
chegou a falar assim, uma vez dando aula de que se, tipo assim, ó, se pra mulher tá tudo bem aquela condição, então, tipo, que isso não deveria ser um foco, sabe? Isso faz uns anos, assim, né? Mas a gente vê o quanto que essa variável cultural, ela interfere também o próprio terapeuta, né? E a questão de tu estar em supervisão, assim, terapia, assim, é importante, né? Pra lidar com esses vieses também na análise, que, né, sendo às vezes homem ou não estando naquele contexto, muitas vezes aquela variável cultural ela pode ser negligenciada, né? Não pode parecer como uma variável. Né? Sim. É muito importante ver as vulnerabilidades. Por isso que eu acho legal. Ai, desculpa. Pode falar. Acho legal a ideia de que a gente faça nessa avaliação diagnóstica, nesse sentido de poder ver qual que é o tratamento baseado em evidência e também fazer a análise funcional, né, uma avaliação funcional. Tudo isso antes de iniciar uma intervenção, né, para você considerar isso, qual que é o tratamento baseado em evidência para aquele diagnóstico, mas qual que é a intervenção, né, específica que eu vou utilizar com essa pessoa, né. Ainda que tenha um tratamento de primeira escolha, tu tem que saber o que tu tá lidando, assim, né, antes de iniciar a intervenção. Uhum. Às vezes tu pode estar sendo iatrogênico. Isso. Agora eu lembrei que eu falei teratogênico uma vez no derribo. Não saiu da minha cabeça. Teratogênico. O paciente vai sair com os bracinhos. Ai. Desculpa, pessoal. Sim. E imagina, tu tá uma pessoa que tá sofrendo abuso de casa e tu fala, tipo, não, na verdade tu só precisa voltar a andar de bicicleta. Precisa... Certo que dependendo do contexto, né? Não dá pra generalizar tudo. Mas, sei lá, se a pessoa conseguir um trabalho, por exemplo, que seria uma atividade de ativação comportamental, é uma forma de empoderamento. E a pessoa pode sair do seu contexto abusivo. Bom, ajuda. Eu acho que uma análise funcional bem feita, ela pode dar conta dessas coisas, assim, tipo, lá no início a gente falou assim, tá, a depressão ela não é só produto de ambientes não muito gratificantes, mas também de ambientes muito ricos em estimulação aversiva, né? Então, se a pessoa tá num relacionamento, tipo, ou então num casamento, por exemplo, em que, tipo, todas as obrigações estão com ela, tipo, tem que cuidar das crianças, tem que lavar a louça, tem que fazer... tu está num ambiente extremamente rico em estimulação aversiva e muito pouco gratificante. Então, claro que talvez andar de bicicleta não seja a intervenção alvo nesse caso, né? Talvez seja ajeitar o teu ambiente ali para ou conseguir mais apoio, ou conseguir dividir as tarefas, ou em último caso terminar um relacionamento, né? Eu acho muito legal que no livro de habilidades da DBT tem a ficha, né? Como terminar um relacionamento. Tem. Muito interessante. É que a Marcia, ela englobou tudo que tinha de evidência das terapias comportamentais cognitivas também, né? Sim. Balaio de gato. Uma outra coisa, comentaram lá na BPMC, eu nunca tinha visto, assim, não sei se vocês já viram, que daí, assim, de estudos experimentais em relação à depressão, né? Que, além daquele modelo do desamparo aprendido, também tem, assim, muitos reforçadores disponíveis, não associados à tua resposta, assim, tipo, tu tem muitos reforços livres o tempo todo. Reforço não contingente. Isso, disso também levar a um modelo experimental de depressão, assim, sabe? Eu fiquei pensando, assim, né, que histórias de vida, assim, né, geralmente passam por esse tipo de contingência, assim, né, e o quanto que eu já fiquei viajando, assim, pensando até numa associação disso com um padrão depressivo mais relacionado à distimia, porque daí a teoria da persistência comportamental, né, do momento comportamental e tal, eles viram que a persistência comportamental tem a ver com taxa de reforço livre, não tem isso, com reforço livre independente de resposta, né? Então, você ter muito reforço livre independente da resposta, isso aumenta mais, assim,
o comportamento ele é mais resistente à mudança, sabe? Tu Mas continua, no caso livre, que é fácil obtido ou que não tem, sei lá, não tem relação uma- contingente com a tua Ah, resposta. tá. Sim. Não tem relação contingente, está sendo liberado independente. E aí eu fiquei pensando, né? Tá, a pessoa ela tem, então, vai sendo uma história de vida, né? A pessoa tem ali reforçadores livres, então isso estabelece um padrão de persistência comportamental onde tu não tem que emitir muitas respostas, né? Mas aí uma hora tu vira adulto e tu tem que ter respostas para daí tu poder ter acesso a reforçadores, né? Sei lá, tipo, pensando, né, no desenvolvimento tinha os pais e tal. E aí, nesse momento, a pessoa ela tem uma resistência maior à mudança, né? E de produzir novos repertórios que levariam à mudança. Que daí seria de se engajar numa ativação comportamental, que é o que a gente vê numa pessoa com distimia, né? Uma dificuldade maior em se engajar em novos repertórios, assim, e tal. E mesmo tendo uma característica de personalidade, as pessoas que eu conheci que tinham distimia, elas geralmente diziam que elas começaram a ser assim mais na vida adulta, assim, sabe? No início da vida adulta, ou então a partir de tantos anos, não é uma coisa que elas se descreviam a vida toda como daquele jeito. E daí fica, então será que é a personalidade? Porque geralmente personalidade é a vida toda. Mas eu acho, na teoria da Yasmin, que pode ter a ver com isso, assim, de que da feita que tu vira adulto e tu tem que ter mais respostas para atingir reforço, né? E tem essa história anterior de reforço livre ser difícil, e aí vira o humor distímico, assim, né? Aí teu doutorado. É, tá aí pro doutorado. Se tu quiser Entendimento da distimia. Se quiser testar um protocolo aí, a gente pode fazer Ó. Tem que conseguir a Fazer amostra, né? O mais experimental aí. difícil Fazer desse experimental. Brasil. Mas é isso, eu só tenho várias hipóteses de estudo para personalidade difícil, é só conseguir a amostra. E tentando que aceite. Mas então, é isso. Eu achei um artigo achei vários artigos muito legais aqui. Pensando já em apresentar um pouco no tema que a gente falou mais pro final agora. Só que eu poderia apresentar daqui a 2 semanas. Alguém quer apresentar semana que vem? Alguém se candidata? Eu posso apresentar porque depois vai ficar mais complicado para mim, então prefiro. Ah, então. Obrigado, Fê. Eu tava me Eu sentindo não na sei se vocês têm alguma questão daí. O quê, Giovanni? Não, é que eu tava me sentindo na obrigação porque faz tempo que eu não apresento, mas obrigado por... Questão de tema, senão eu vou dar uma pensada e depois eu faço. Eu já vou dar o spoiler do artigo que eu queria apresentar. Quer ver, ó? Só deixa eu achar aqui o... eu vou parar de gravar aqui. Tá. Tchau, pessoal do YouTube. Pessoal do YouTube. Tchau.